O meu nome é Davi Rogalial Victoriano e eu vou falar um pouco sobre o surgimento, o desenvolvimento e a localização dos povos da Mesopotâmia. Primeiramente, devemos entender que a Mesopotâmia não é uma cidade e nem um local, e sim uma região que está localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E justamente por este motivo recebe esse nome, porque em grego, Mesopotâmia significa terra entre rios. Falando um pouco sobre o surgimento e o desenvolvimento desses povos, podemos tomar como exemplo os povos sumérios, que foram os primeiros a habitarem esta região, justamente pelo fato de ser uma área propícia para o uso da agricultura. Quando chegaram lá, o contato com as águas do rio era muito grande, ocorriam cheias, e este contato proporcionou a eles um desenvolvimento. Eles puderam passar por um processo de sofisticação técnica em relação ao uso da água. Eles podiam fazer irrigação, coisas que para a época eram algo inovador. Somente eles estavam dominando essas técnicas. Com o decorrer do tempo, foram surgindo novos povos, como por exemplo os povos acádios. E assim, esses novos povos surgindo, iam só sofisticando essas técnicas, iam só melhorando e proporcionando um desenvolvimento ainda maior e tornando esses povos um dos principais e a Mesopotâmia o berço da civilização. A economia da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era formada principalmente pela agricultura. Eles faziam quase da mesma forma do que os egípcios. Eles esperavam o rio encher e quando que o rio voltava para seu lugar normal, eles utilizavam dos humus fertilizantes que ficavam na terra para ter uma boa colheita. E eles aproveitavam as enchentes do rio Eufrates e do rio Tigre. Mas como esses rios tinham uma irregularidade de cheias, então eles tiveram que pensar para conseguir produzir. E com isso eles fizeram uma bela arquitetura de diques e de barragens para conseguir fazer irrigação. E como que eles eram uma ilha formada vulcanicamente, eles estavam perto do mar, então eles usavam através dos barcos para vender as sementes que eles plantavam. Ana Clara, eu sou do primeiro Temaiá e o tema do meu grupo é a Mesopotâmia. E dentro dos nossos subtítulos, eu estou com a organização política e administrativa da Mesopotâmia. Podemos começar esclarecendo bem que a Mesopotâmia não é um país, ela é formada por vários povos com diferentes culturas, mas bastante coisas em comum também. E para começar, a política é assim: a sociedade elege uma pessoa, essa pessoa é chamada líder. O líder, ele fica em um palácio para coordenar todo o poder da Mesopotâmia. Mas tem também quando eles elegem grupos de sacerdotes. E aí eles vão para um templo liderar todo esse comando de poder. E de lá eles lideram como vai ser a cobrança de imposto, como vai ser os cargos a serem ocupados, como vai ser a cultura econômica, isso tudo é eles que decidem. E como são, assim, toda essa sociedade é deles e eles vão distribuindo para cada pessoa, essas pessoas, eles podem escolher essas pessoas só pelo caráter, pode ser também por proximidade, pode ser por nível familiar, pode ser por mérito, entendeu? E aí eles escolhem e eles têm um poder. Eu sou Késia Rocha da Silva e vou falar sobre os aspectos culturais e sociais da Mesopotâmia. A religião mesopotâmica era politeísta e antropomórfica. Eles acreditavam em vários deuses, só que cada cidade tinha o seu deus cultuado, como um todo-poderoso imortal. Os principais deuses da Mesopotâmia eram Anu, Shamash
Ishtar e Marduk. Além de politeístas, os mesopotâmicos acreditavam em gênios, demônios, magia e adivinhações. Eles procuravam viver intensamente, pois achavam que os mortos permaneciam no mundo subterrâneo e sem esperanças de uma nova vida. Para eles, a vida era cotidiana e o futuro das pessoas podiam ser determinados pela posição dos astros no céu. A principal arte da antiga Mesopotâmia foi, sem dúvida, a arquitetura, principalmente voltada para a construção de templos e palácios. Os templos, chamados de ziguartes, possuíam na parte superior uma torre piramidal de base retangular. A pintura e a escultura eram as artes decorativas, retratavam principalmente os temas religiosos e guerreiros que embelezavam o interior dos templos e palácios. Os aspectos sociais da Mesopotâmia. A sociedade mesopotâmica, dentro de um contexto geral, pode ser dividida em duas classes distintas: classes privilegiadas e as classes não privilegiadas, formadas pelos camponeses, artesãos e escravos que eram explorados pelas massas privilegiadas. As privilegiadas podiam ser formadas por nobres, sacerdotes e milhares que dominavam o poder. O rei ocupava o topo dessa organização social e ele que era reputado como um representante do Deus na Terra, ou seja, ele era como se fosse a imagem da divindade na Terra para eles. A Mesopotâmia é parte de uma região chamada de Crescente Fértil, composta por Iraque, Síria, Israel e o Egito. Alguns historiadores consideram que foi lá que surgiu a agricultura, a criação de animais e a escrita, como modo de produção asiático. A Mesopotâmia foi povoada por diversas civilizações, entre elas Suméria, assírios, babilônios, hebreus, persas, gregos e os mongóis. O primeiro povo a dominar a Mesopotâmia foi o sumério. Eles se fixaram perto do Golfo Persa, no sul da região. Eles fundaram cidades como Ur, Uruk e Lagash. As principais cidades da Mesopotâmia foram Ur, Uruk, Nínive, Babilônia, Acade, Quiche, Adra, Babel e Nimrud. Foram os sumérios que desenvolveram a escrita, 3.500 a.C. Os jardins suspensos da Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem que foi um presente do rei Nabucodonosor para sua esposa. No jardim tinham cebolas, pepinos e árvores frutíferas. Nabucodonosor II foi o rei mais poderoso da Babilônia. Os templos mais comuns eram os zigurate. O zigurate mais famoso é a Torre de Babel. O Código de Hammurabi foi um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia pelo rei Hammurabi. Uma das principais leis foi a lei do Talião e a famosa lei olho por olho, dente por dente.